Olá, mulheres abençoadas. Eu me chamo Andréia, sou candidata ao ministério e líder de mulheres da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes. Se você chegou até aqui, é porque você quer fazer parte deste grupo de mulheres onde nós vamos estar trabalhando por alguns meses sobre o fruto do Espírito Santo. Então você é muito bem-vinda a este canal. Também quero te convidar a nos seguir, a compartilhar, a curtir também em nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Seja muito bem-vinda a este canal. Hoje, o que nós estamos iniciando no nosso primeiro capítulo do livro O Fruto, da autora Mariel Batista, onde nós queremos trabalhar as 9 características dos frutos do Espírito. Mas, antes de iniciarmos falando sobre as 9 características dos frutos do Espírito, eu quero falar com vocês sobre o que é o fruto. O que será que é o fruto? Porque antes de nós pensarmos nas 9 características, nós precisamos entender o que é de fato um fruto. E a Caroline Luxier destaca que a evidência do fruto do Espírito Santo em nossa vida é a nossa identificação como cristãos. Quando nós somos identificados, quando as pessoas olham para nós, nós estamos de fato evidenciando o fruto do Espírito em nossa vida, a ponto das pessoas olharem para nós e ver essa diferença. O fruto, ele não é apenas um conceito aonde foi ensinado para nós em uma aula de biologia. No meu caso, não faz muito tempo, mas porque quando nós pensamos no fruto, o fruto ele já faz parte do hábito alimentar dos povos, das pessoas, desde que o mundo é mundo, desde a criação, quando Deus criou o mundo, quando Ele criou todas as coisas, o fruto já faz parte desse hábito alimentar. Mas, em termos botânicos, o fruto ele é um órgão que vem da fruta, e ele tem como uma função de proteger as sementes e auxiliar na dispersação delas. Ou seja, ele vem para auxiliar e frutificar aquela fruta, que é o fruto, que é um órgão. Mas o termo fruta, ele é utilizado popularmente para se referir as partes suculentas de uma fruta. E quem é que não gosta de uma fruta doce, de uma fruta suculenta, das frutas da época? Se nós formos pensar em uma fruta, para poder pensar nas 9 características dos frutos do Espírito, eu gosto de pensar na mexerica, que em alguns lugares é conhecido como a tangerina. Então, a mexerica, como que nós podemos olhar para ela? A mexerica ela é um fruto onde existem vários gomos. Quando nós pensamos no fruto, nós estamos olhando para o fruto, onde existem vários gomos da mexerica, e lá nós podemos encontrar, então, olhando para a nossa vida, nós somos o fruto do Espírito. Nós estamos exercendo dentro de nós o fruto do Espírito a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós começamos a passar pelo processo da transformação. E essa transformação, essa busca em Deus, ela é contínua. Não é algo que nós aceitamos aqui, a Jesus, e se encerra, não. Pelo contrário, se inicia um processo de transformação. E quando nós olhamos para nós podemos ver várias características. Algumas características precisam ser aperfeiçoadas, outras precisam ser modificadas, outras precisam ser trabalhadas. E tudo isso só dá para ser feito quando nós nos colocamos diante da presença de Deus. Mas todo fruto ele passa por um processo, como eu estava dizendo, do nosso processo de conversão. Do broto a uma bela flor e da flor a um saboroso fruto. Quando nós aceitamos a Jesus, é como se nós nos tornássemos um broto de uma flor. Estamos passando pelo processo, nos tornamos uma flor e logo geramos frutos. Logo geramos coisas que vai se multiplicar ao redor de nós. São etapas até que nós possamos chegar à maturidade cristã, ou seja, à maturidade que é ao fruto. No entanto, para que essa semente ela possa crescer, é necessário que o solo precise estar adubado, é necessário que tenha luz, é necessário que tenha água. Essa luz, quando se fala da luz, está falando da luz do sol. Ela precisa ter um momento onde ela recebe o sol, mas ela também precisa ter um momento onde ela precisa ficar
em uma sombra. E esses cuidados, eles são essenciais, seja para um simples pé de laranja no quintal da sua casa ou até para uma grande plantação. Seja para uma simples orquídea que é delicada ou para outros pés, outras flores que muitos se dão fruto e outras não dão, como essa orquídea. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela precisa germinar no nosso interior. O coração, ele precisa ser regado, ele precisa ser adubado, ele precisa ser exposto ao sol. E se nós observarmos alguns textos bíblicos, podemos ver mais a respeito sobre isso. E eu quero falar sobre isso com vocês. Na palavra de Deus, lá em Lucas 8,15, fala assim: mas as que caíram em terra boa são as que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. E também em Mateus 13,23 fala assim: e quando a semente que cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por um. Quando nós pensamos nisso, o que eu gostaria de perguntar para você é: como está o solo do seu coração? Quando nós começamos a pensar que da mesma forma que uma semente precisa ser regada, adubada, exposta ao sol, o nosso coração também precisa, que é a semente, a palavra de Deus, precisa cair em uma terra boa, em um solo fértil. Mas quem é esse solo fértil? Quem é essa terra boa? É o nosso coração. E como está o seu coração? A palavra de Deus tem caído em uma terra boa? A palavra de Deus, ela tem caído de uma forma qual você tem recebido, aceitado, adubado e exposto ao sol? A semente, ela necessita de água. Portanto, nós precisamos nascer da água e do Espírito. A semente que foi colocada em seu coração, ela precisa ser regada. Em João 3,5 diz assim: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando nós iniciamos o processo da transformação, quando nós nos convertemos e aceitamos Ele em nosso coração, nós nascemos de novo, sendo batizados nas águas. E nós buscamos o batismo no Espírito Santo. Nós buscamos, mas o batismo no Espírito Santo não é as coisas que são vistas conforme as pessoas vejam. Ah, você fala em línguas. Ah, você tem dom de visão. Não, mas as evidências do Espírito Santo que está em nós. Olha como isso é magnífico. Mas para isso é preciso de água. E você tem buscado na fonte para que o seu solo não seja um solo seco, mas para que o solo do seu coração seja um solo onde recebe desta água, recebe desta fonte que brota e permite passar pelo processo da transformação. A semente também, quando ela é plantada, quando ela cai num solo fértil, quando ela cai no coração, ela também precisa germinar. Mas para ela germinar, não basta somente colocar a água e somente deixar ali. Ela precisa pegar a sua semente, pegar a palavra de Deus e expor a palavra de Deus. A planta, quando ela é colocada, ela precisa receber, ela tem o tempo certo dela para receber a exposição ao sol. Então nós colocamos ela, expomos ela ao sol, ela fica por aquele período. A semente, quando ela cai no nosso coração, que é a palavra de Deus, nós precisamos expor ela à palavra. Nós precisamos expor ela nessa palavra. E lá em Salmos 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Não tem vida cristã sem que conheça a palavra de Deus. Não tem vida cristã sem que eu busque diariamente que esta palavra, que é lâmpada para os meus pés, ilumine os meus caminhos, os meus passos e clareie os meus caminhos. Se eu não me expor todos os dias ao sol, à luz desta palavra,
não terá como eu ter uma semente que germine no meu coração. Quando nós pensamos no fruto, nós precisamos pensar no processo para o fruto crescer. Qual é o processo? Você tem colocado o seu coração à exposição desta palavra como a luz que ilumina o seu caminho e clareia todos os seus passos. Ao contrário, ilumina os seus passos e clareia o seu caminho. E um próximo passo que você precisa para expor esta semente que foi lançada no solo do seu coração a semente precisa se multiplicar. João 15, de 1 e 2 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. É maravilhoso perceber que os mesmos cuidados devem ser observados em nós quando nós nascemos de Deus. No processo que nós passamos para entender o processo do fruto. O fruto, ele precisa ser regado, adubado e exposto ao sol. A palavra de Deus, ela precisa estar em um solo fértil, que é o meu coração. Ela precisa receber da água, a água que brota. Ela precisa passar pelo processo do novo nascimento. Ela precisa buscar o batismo em Deus. Mas ela também precisa ser exposta ao sol, porque ela ilumina os meus passos e ela clareia o meu caminho. E depois disso, no processo da multiplicação, se não é dado fruto, ele é cortado. E se ele é dar fruto, ele também recebe uma poda para que ele possa se multiplicar. Essa analogia entre o fruto e a vida de quem é nascido de novo nos apresenta uma verdade poderosa. E sabe qual é? Nós não podemos viver sem Cristo. Não existe como viver sem essa doce presença do Espírito Santo de Deus e sem a demonstração de que Ele está conosco. Da mesma forma que nós começamos a observar a forma como a ciência explica sobre o processo da germinação do fruto na nossa vida espiritual, muitas vezes nós passamos por alguns processos. Às vezes nós podemos não estar alegres, às vezes nós podemos estar impacientes. E muitas vezes nós precisamos somente observar as minhas atitudes têm espalhado a semente do fruto do Espírito Santo, ou o verdadeiro fruto do Espírito só pode ser compartilhado por quem é nascido de novo e se encheu plenamente da sua presença. Puxa, eu tenho estado totalmente pleno em Deus, a ponto de compartilhar a plenitude do Espírito Santo de Deus, o fruto que ele é um resultado de quem está pleno em Deus. Podemos mencionar, olhar na Bíblia as coisas quando fala que ele fala assim, o fruto. Ele não fala que nós precisamos trabalhar os frutos do Espírito Santo, mas é falado que nós precisamos trabalhar o fruto do Espírito Santo. Lembra quando eu mencionei sobre as características, quando nós pensamos numa mexerica, que existem vários gomos? Ali é apenas um fruto, é uma mexerica, um fruto, mas dentro dessa mexerica existem vários gomos. O fruto do Espírito, vamos comparar como se fosse uma mexerica. Por quê? Porque ela é um fruto com 9 características diferenciadas, que vai nos auxiliar a viver de uma forma que agrada a Deus, revelando em nós aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E são esses os aspectos que vai mostrar para aqueles que estão à nossa volta que, puxa, essa mulher, ela é diferente. Essa mulher, olha a forma como ela conduz a sua casa, olha a forma como ela está no seu trabalho, olha a forma como ela conduz o seu ministério, olha a forma como ela se porta na frente das outras pessoas. São essas características que vai vir como um testemunho através da sua vida de que Cristo
tem trabalhado e transformado o seu interior, de que tem cuidado do seu coração. Gálatas 5, 22, 23 fala assim, ele nos lembra que o fruto do Espírito é, olha as características, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Todas essas 9 qualidades mencionadas devem formar uma unidade na vida do cristão, com o objetivo de que o fruto esteja completo e saudável. Temos algumas frutas com vários nomes diferentes, como eu já falei aqui, a mexerica, a tangerina, enfim. Ela possui os seus gomos, e se nós formos olhar sobre os seus gomos, pensando nas qualidades, eu gostaria de te levar a uma reflexão. Olhe para você agora, olhe para o seu coração. Você tem vivido a plenitude de Deus na sua vida? Você tem trabalhado e buscado desenvolver os frutos, o fruto do Espírito, essas características? Qual é a que tem feito com que você busque com mais intensidade? Porque existem algumas que fazem com que a gente precise buscar um pouco mais, como muitas vezes o domínio próprio, a mansidão, a paciência. Existem algumas coisas que para nós mulheres pode pegar um pouco mais, pode fazer com que a gente busque mais. E eu quero deixar uma pergunta para você. Você consegue ver o aperfeiçoamento do Espírito Santo na sua vida desde que você o conheceu? Quais de suas características percebe mais presente hoje em sua vida? O Espírito de Deus foi um presente que foi deixado para nós. Quando Jesus ele partiu, ele deixou o Espírito Santo. E ele é o nosso conselheiro, ajudador, consolador. Uma pessoa com a qual nós devemos nos relacionar em intimidade, investindo o máximo do nosso tempo. Pois é nesse processo que nós vamos amadurecendo a fim de manifestar o caráter de Cristo. Mas será que realmente eu tenho me aprofundado, me relacionado intimamente com o Espírito Santo, investindo o máximo do meu tempo? Ou será que eu estou tão ocupada que eu não posso investir tempo no meu relacionamento com Deus? Por isso, eu gostaria de falar sobre algumas coisas com você após fazer toda essa analogia, essa explicação do fruto. Nós precisamos desenvolver um relacionamento vivendo na intimidade com Deus. E antes de nós avançarmos e pensarmos nas características, nas qualidades dos frutos do Espírito, primeiro é preciso nós desenvolvermos essa proximidade e comunhão com Deus. Eu acho que nós ouvimos isso durante toda uma jornada cristã, que nós precisamos nos relacionar com Ele. Mas as coisas deste mundo, as coisas que estão à nossa volta, o nosso dia a dia, a correria, trabalho, casa, estudar, são tantos afazeres, ministério, que às vezes nós esquecemos de desenvolver esse relacionamento de comunhão. Ou quando desenvolvermos, é superficial. Não é algo profundo, não é algo íntimo, não é algo qual nós buscamos para ter uma transformação de caráter, uma transformação de vida. Então, para nós podermos viver essa busca contínua e desenvolver essas qualidades do fruto do Espírito, eu primeiro preciso viver na intimidade com Deus. 1 João 4,13 fala assim: sabemos que permanecemos nele, ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Não é possível nós produzirmos o fruto do Espírito sem uma plena intimidade com a Trindade. Para isso, ler a palavra de Deus, meditar de uma forma profunda, de uma forma com tanta importância. Ao mesmo tempo, nós temos que ter o tempo de orar, jejuar, desfrutar da presença de Deus. Isso são uma das disciplinas espirituais que nos ajuda a desenvolver este relacionamento de intimidade e de amizade com Deus.
A outra coisa é que nós precisamos nos aprofundar para que nós possamos viver as características do Espírito Santo é a leitura da palavra. Não basta somente ler a palavra. É necessário estudar as Escrituras, é necessário ruminar, é necessário você grifar, é necessário você meditar, é preciso você refletir sobre o assunto, é passar o tempo ali analisando detalhadamente, olhando assim, falando, puxa, anotando, falando assim, nossa, como isso tem falado ao meu coração, considerando cada coisa que tem sido abordada. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu algumas vezes comigo, assim também como já aconteceu com a autora do livro, que ao ler a Bíblia várias vezes, de repente, mesmo você já conhecendo aquele texto, você para assim e fala, uau, como que essa palavra salta de repente aos nossos olhos e traz aquela curiosidade assim na cerca de você querer, puxa, como isso se aprofundou em meu coração? Porque isso é a busca contínua. Às vezes as pessoas deste mundo têm falado que a Bíblia ela está ultrapassada, que a Bíblia foi feita para muitos anos atrás, que hoje ela já não serve mais como nosso guia, com aquilo que guia os nossos passos. Isso não serve mais. Mas sim, eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela precisa ser meditada, ela precisa ser mastigada, ela precisa ser ruminada. Você precisa ler ela com tanta profundidade, não superficialmente. Hoje eu vou ler aqui esse versículo, vai lá e tal, ou se não faz assim, vou abrir a Bíblia, pá! Abri e olhou esse versículo que eu vou ler. Não, o Senhor está te convidando para profundidade, para uma vida de intimidade com Ele, de leitura da palavra de Deus. Billy Graham, um dos evangelistas mais relevantes que nós tivemos nos últimos tempos, ele fala assim, a palavra de Deus é mais atual que o jornal que sairá amanhã. Portanto, estudá-la é estar em sintonia com as instruções pertinentes do nosso dia. A palavra de Deus ela não está ultrapassada, mas ela está muito mais atualizada do que as informações que ainda iremos receber em um jornal. Ela é um verdadeiro manual, cheio de sabedoria, que nos liga literalmente com os céus. Algumas ferramentas podem nos ajudar como suporte para a leitura da palavra, mas não deixe de buscar a Deus e se fortalecer. A partir do momento que você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ganhar músculos para enfrentar as dificuldades do seu dia a dia. Quando nós começamos a nos exercitar, começamos a ir para a academia ou fazer até mesmo exercícios em casa, nos primeiros dias nós sentimos dores, desânimos. Não é verdade? Sentimos um incômodo. Mas, no entanto, quando nós perseveramos naquela atividade física, vamos nos acostumando, notamos que os nossos músculos vão se fortalecendo e da mesma forma acontece com os nossos músculos espirituais. Quanto mais nós lemos e meditamos a palavra de Deus, mais nós somos fortalecidos na nossa caminhada com Deus, pois somos impulsionados a buscar o crescimento e tendo a nossa fé ativada. Um outro conselho, que é ler a palavra de Deus, leia em voz alta. Declare a palavra de Deus em voz alta. Parece que você pode achar que é algo, não, pode ser algo muito forçado, não, mas isso é incrível. Declarar a palavra de Deus. E uma outra coisa que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada cristã, para que o fruto do Espírito se desenvolva em nós, modifique o nosso caráter, modele o nosso caráter, é ter uma vida de oração. A oração, ela nos oferece a oportunidade de não sermos, mas nós mesmos. Às vezes, diante das pessoas, nós não somos nós mesmos. Só quem mora conosco sabe quem de fato nós somos. Mas quando nós oramos, nós temos a oportunidade de sermos nós mesmos diante de Deus. Ele está ali porque Ele quer ouvir a nossa voz, mas Ele também quer ser ouvido por nós no secreto e na simplicidade da nossa alma. Escolha um lugar. Jesus, Ele se retirava para orar e tudo o que fez nessa terra nos serve de ensino.
Em Lucas 5,16 fala quando ele escolhia um lugar, ele saía em secreto para orar. Ele tinha uma disciplina, ele tinha essa rotina de oração. Ele desenvolvia uma oração espontânea. Jesus também nos ensinou a chamada oração como Pai Nosso. E nós podemos observar que nós podemos ter o nosso tempo de oração espontânea, de um tempo dedicado a Deus através da nossa oração. Tenha também um coração grato, peça perdão, se apresente para Deus os seus pedidos através da oração. Use o silêncio como uma arma de oração, mas comece a observar e ouvir para discernir o que Deus está te falando através deste período de oração. Assim você vai vivenciar uma vida de intimidade com Deus. E uma outra coisa também que nós podemos observar que é tão importante, porque faz parte das disciplinas espirituais que nós devemos praticar, é o jejum. O jejum, ele não deve ser feito somente como uma forma de barganha, mas como uma forma de sacrificar a nossa carne. Nós somos fortalecidos, nós fortalecemos o nosso espírito. Quando nós buscamos a Deus, quando nós jejuamos, nós somos cheios do Espírito Santo. E as disciplinas espirituais da leitura da palavra, da oração, do jejum, são práticas fundamentais para o crescimento espirituais. E elas continuam a base de nos auxiliar na busca do enchimento do Espírito Santo. Somos inundados por essa presença de Deus que é tão poderosa, que é tão rica, que muda a nossa perspectiva da forma como nós enxergamos o mundo, porque nós passamos a confiar a Deus, nós reconhecemos a sua voz, a plenitude do seu Espírito Santo, nós confirmamos a nossa filiação com Ele, nós temos o prazer no Senhor e Ele em nós. Nós resistimos às tentações e nós vencemos pela palavra de Deus. Quando nós reconhecemos a voz de Deus, a plenitude do Espírito Santo nos leva a distinguir quem é que fala conosco, conforme Mateus 3, do 16 ao 17. Quando nós confirmamos a nossa filiação, lá em Marcos 9:7 nós vemos isso. Quando ter prazer no Senhor e Ele em nós, em Lucas 3:22 nós vemos isso. Quando nós resistimos às tentações, em Lucas 4, de 1 a 13 nós vimos isso. E quando nós vencemos pela palavra, em Lucas 4, 8 e 12 nós vimos isso. Você quer trabalhar em você o fruto do Espírito Santo? Desenvolva uma vida de intimidade com Deus através da leitura da palavra, da oração e do jejum. Mas busque a Deus intimamente, profundamente e não somente de uma maneira que pode ser superficial, porque a evidência do Espírito Santo em você vai ser a sua identificação como filha de Deus, como uma cristã. E assim o Senhor te chama para desenvolver uma vida de intimidade, aonde o fruto do Espírito vai ser trabalhado com todas as suas qualidades em você. Vamos juntas neste processo. Juntas nós somos fortes, sozinhas nós não conseguimos. Nós precisamos uma das outras. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.